Muito bem, lição número 9, continuando o estudo. A lição de quinta-feira fala sobre o título para que se conheça a tua salvação. Qual o valor da salvação para os habitantes deste mundo caído? A salvação não tem preço, mas vale tudo que nós temos. Não nos custou nada, mas custou tudo para Deus. A salvação não fará nenhum efeito se ela não for aceita e aplicada na vida. Como diz aquele ditado, qualquer remédio, por melhor que ele seja, se não for tomado, não fará efeito nenhum. Por isso, Deus ele tem esse anseio de que as pessoas conheçam a salvação por meio de Cristo, o remédio contra a doença do pecado. Há muitos anos, em Havana, capital de Cuba, houve uma epidemia de febre amarela. Um quartel com 2.000 homens foi o primeiro lugar onde foi descoberto um foco de febre amarela. Como não havia vacina, ninguém sabia direito que doença era essa. Aí então, aquele quartel foi fechado, ninguém podia entrar, ninguém podia sair. 2.000 soldados. Como não havia remédio, muitos começaram a morrer. E era proibido chegar perto daquele quartel. Mas um dia, de tarde, as pessoas viram um pequeno barco com um moço, um médico, com o barco cheio de mantimento e remédio, se dirigindo na direção do quartel. Muitos gritaram na margem que ele não fosse que ele era maluco. Não faça isso, você vai morrer. Ele disse, eu não quero nem saber. Eu não vou deixar aquelas pessoas morrendo à míngua. Eu tenho remédio que eu sei que vai funcionar. E aquele médico jovem se aproximou do quartel e ele então conversou com as pessoas do quartel, dizendo que trazia remédio, que trazia mantimento e que ele não se importava porque ele sabia como se livrar da doença. Permitiram que ele entrasse. Se tornou o herói daquele quartel. Foi condecorado com uma medalha pelo presidente daquele país, porque ele sabia como curar a febre amarela. E ele levou salvação para aquelas pessoas. Podemos dizer que nesse mundo nós estamos contaminados pela doença do pecado. Jesus Cristo conhecia a fórmula para nos livrar desta doença. E ele morreu na cruz, e o antídoto dele contra essa doença foi o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele nos salvou, nos justificou e assim nos deu acesso ao Pai. A pergunta número 6 diz assim, como o Salmo 67 nos ajuda a entendermos o papel do povo de Deus, como está assim relatado em Apocalipse 14, de 6 a 12. Como é que o Salmo 67 nos ajuda a ter a visão correta de Apocalipse 14, 6 a 12, que fala sobre as 3 mensagens angélicas? Muitas pessoas da igreja pensam que vinha outro anjo voando pelo meio do céu, que é os anjos que vão pregar a mensagem, as 3 mensagens angélicas. Não, não são os anjos. Anjo é apenas um símbolo de mensageiros. Esses mensageiros têm que ser a igreja remanescente. Inclusive, em Apocalipse 18, João disse, eu vi um outro anjo poderoso e ele iluminou a terra com a sua glória. Esse anjo poderoso é o poder do Espírito Santo, que vai potencializar a mensagem, as 3 mensagens angélicas, e vai iluminar o mundo com essa mensagem. Agora, Deus precisa de voluntários que façam esse trabalho. É aí que entra o Salmo 67, que diz assim, Salmo 67, diz assim, Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Isso é um pedido de Davi. Se Deus nos iluminar, nós iluminaremos outras pessoas. Para que se conheça, faz resplandecer o teu rosto sobre nós. Para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Um pedido de força e ousadia para pregar a salvação. Para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois o Senhor julgará os povos com equidade. O Senhor vai governar as nações sobre a terra com amor. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. O que Davi está dizendo é, Deus precisa de um povo que fale do Evangelho para que as nações possam ter conhecimento, agradecer a Deus pela salvação e louvar a Deus. Agora, Apocalipse 14, 6 a 12. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Tinha o Evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz,
Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Tem que ser mensageiros fazendo isso. Porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Verso 8. E seguiu-se outro anjo, dizendo, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que Deus colocou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança, a paciência dos santos. Aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então a pergunta é, como o Salmo 67 nos ajuda a entendermos o papel do povo de Deus, como está relatado em Apocalipse 14, 6 a 12. Salmo 67. Pessoas abençoadas por Deus, resplandecendo a mensagem da salvação para todos os povos, tribo, nação e língua. Apocalipse 14, de 6 a 12. 3 mensagens angélicas, pregadas por um povo que é um povo mensageiro, que vai dizer para as pessoas, é hora de temermos a Deus e adorarmos aquele que fez o céu e a terra, Deus Criador. Só adora o Deus Criador quem guarda o sábado. Essas pessoas adoram porque o sábado é o memorial da criação. Segunda mensagem, caiu Babilônia. São aqueles que entendem o que significa doutrinas falsas. Poderão alertar as pessoas. Essa doutrina é falsa. Terceira mensagem, não recebam a marca da besta. Só aqueles que profeticamente estão assim atualizados com a palavra de Deus. Sabe que profeticamente um poder religioso vai impor a marca da besta. Quem conhece, alerta. Quem conhece, não entra em furada espiritual. Pelo contrário, se torna firme, ousado, protegido pelo próprio Deus. Então, ou seja, a pergunta é, como o Salmo 67 nos ajuda a entendermos? O Salmo 67 diz assim, Deus vai nos abençoar e nós seremos esses mensageiros de Apocalipse 14, de 6 a 12. O salmista fala que o desejo divino é que todos conheçam sua salvação, para que possam se alegrar e glorificar a Deus. Apocalipse 14 fala das 3 mensagens angélicas, onde o povo de Deus fará o convite para que todos conheçam o Evangelho da salvação, o Evangelho eterno, e sejam alertados para que eles aceitem a salvação e saiam do erro e não sejam enganados. Estar na presença de Deus é um sonho daqueles que amam a Deus. Para que isso se torne possível, Jesus Cristo morreu na cruz, deu seu sangue, e todo aquele que crê em Jesus, ele é justificado. Sendo justificado, ele tem acesso ao Pai. Ele pode ver Deus, ele pode ter comunhão com Deus. E Deus não pode assim rejeitar uma pessoa assim. Havia um rei no passado que ele era muito cruel. E o que ele fazia? Quando ele ia para uma guerra, ele pegava prisioneiros, principalmente o rei, assim, os nobres do reino, ele fazia questão de prender essas pessoas num calabouço, numa prisão bem escura. Deixava a pessoa quase uns 4 meses no escuro. Depois, quando o sol estava bem quente, uns 50 graus, ele tirava essas pessoas para fora, amarrava as mãos para trás de um poste e vinha um carrasco e cortava essa parte aqui do olho, a pálpebra, essa pele que cobre o olho, que a gente pisca com ela. Quando essa pele era arrancada, o olho ficava exposto ao sol, causticante. A dor era tão intensa que a pessoa morria em extrema agonia. Crueldade desse rei. Se um pecador fosse permitido estar na presença de Deus, ele morreria fulminado na hora. Seria como esses prisioneiros diante do sol. Não suportam. Por isso que Moisés, quando pediu para ver a face de Deus, Deus disse, o homem pecador não pode me ver e continuar vivo. Eu vou mostrar a você a minha bondade, não a minha glória. Eu vou esconder você
numa fenda da rocha, e quando eu passar, eu vou proclamar o meu nome, que o meu nome representa o meu caráter. Meu nome representa a bondade. Tanto quando Deus passou, ele diz, Moisés pode olhar. Veja, o fulgor de Deus pelas costas foi tão grande que o rosto de Moisés ficou assim como se fosse um alumínio polido. Já poliu uma panela de alumínio com um limpa-panela, que ela fica brilhante, parecendo um espelho. O rosto de Moisés estava desse jeito. Parecia assim, aquela pele, aquela cor de prata. Quando ele desceu do monte, de longe, dava para ver o rosto dele brilhando. As pessoas ficaram até com medo de Moisés. Ele teve que colocar um véu no rosto para atender as pessoas. Porque o fulgor era muito grande. Por isso Deus disse, se um homem pecador ele olhar para mim, ele morre na hora. Mas Deus quer os seus filhos perto dele, olhando para ele. Por isso Apocalipse diz assim, e verão a Deus face a face. Como é possível isso? É porque a transformação vai existir. A justificação já está acontecendo. E é depois a glorificação e a transformação para os salvos subirem ao céu. Aí os salvos transformados, justificados, vão poder ver Deus face a face. Que Ele nos abençoe. Que possamos, assim, sermos instrumentos em suas mãos. Porque a lição de hoje é para que todos conheçam a salvação. E Deus vai precisar dos seus servos fiéis, falando da salvação a milhões de pessoas. Ellen White fala que pessoas movidas de santa consagração vão sair com o rosto iluminado para pregar o Evangelho. E milhões virão para as fileiras da verdade. Deus nos abençoe. Possamos ser um desses instrumentos. Que o Senhor nos abençoe sempre. Amém.